Começa o programa de hoje em nome da Rádio Jovem Pan Maringá, 101,3 FM, agradecendo os candidatos a prefeito de Maringá que participaram da nossa série de entrevistas aqui. Edson Escabora, do PSD, Evandro Oliveira, do PSDB, Humberto Henrique, do PT e José Santos, do Mobiliza, que enriqueceram o debate político com um diálogo democrático, oferecendo à população a oportunidade de conhecer os planos de governo de cada um deles. Contudo, lamentamos profundamente aqui o fato de que o candidato Silvio Barros, do PP, tenha declinado o nosso convite. Entendemos que quem perde com isso é a democracia e o público. Nós, da Jovem Pan Maringá, 101,3, acreditamos que a informação de qualidade é fundamental para que os eleitores façam escolhas conscientes. Assim, agradecemos a cada candidato pela disponibilidade e pelo respeito com o público, reforçando a importância de um processo eleitoral participativo e informativo. Sobretudo, reafirmamos o nosso compromisso de continuar promovendo na Jovem Pan Maringá um espaço aberto para o debate democrático em prol do desenvolvimento da cidade e também da região. Isso posto, vamos falar de desempenho de cada um deles aqui que participaram conosco durante esta semana. Daniel, eu começo com você, um destaque positivo, destaque negativo da série de entrevistas que fizemos aqui com os candidatos. Começamos na segunda-feira com Edson Escabora, depois passamos por Evandro Oliveira, Humberto Henrique e finalizamos com José Santos. Paulo, acredito que um destaque positivo, se for fazer um resumo, que saiu um pouco fora da curva, acredito que o Evandro Oliveira chamou muita atenção. Mesmo tendo a dificuldade aqui com o Kim, né, do Corujinha, acredito do erro do plano de governo dele ali na hora da digitação, um candidato que foge da curva. Foi muito claro na opinião dele da tarifa zero do transporte coletivo, ele colocando que é contrário a esse tipo de situação, fazendo críticas duras à gestão, a ex-prefeitos. Saiu um pouco, mostrou um lado empresarial dele, acredito que chamou mais atenção. E quem, tirando o pastor, né, não vamos nem comentar aqui a atuação do pastor, acho que o candidato do prefeito Escabora, esperava-se mais dele aqui na entrevista que ele sentou aqui na bancada. Pois eu tive a oportunidade de perguntar para ele da UPA, ele enrolou, não respondeu, não teria, e logo na sequência, no mesmo período, à tarde, soltaram que ele prometeu 2 UPAs, inclusive gravou o horário eleitoral no local que vai ser essa outra UPA. Então ele muito acho que, acredito que um cara que é vice-prefeito há tanto tempo não pode ter tantas dúvidas. Então acredito que um ponto positivo, o Evandro por sair fora da curva, por ser um cara que está com um discurso mais, né, diferente, mais raivoso ali, com mais gana. E aí o Escabora, que eu acredito, todo mundo aqui acho que acreditava que pelo fato de estar 8 anos na gestão, tá ali trabalhando, a gente esperava que ele fosse mais firme nas suas respostas. E a parte em que ele fala da UPA aqui, acredito que foi uma grande decepção, porque de manhã falou que não teria e à tarde ele soltou que prometeu 2 UPAs também, como todos os outros candidatos, menos o Evandro também. Professor Jorge. Olha, dizer que qual se saiu melhor, já há que entender, em primeiro lugar, que todos eles estão no mesmo plano. Qual é o plano? Todos eles são candidatos. Então eu tenho 4 candidatos entrevistados e um candidato não entrevistado. Todos estão no mesmo plano. Há respostas mais eficientes, menos eficientes, todos têm um plano de trabalho, mas o que vai decidir é nós que vamos lá e vamos colocar nosso voto. Não, como faz o som carioca? Isso aí. Então teremos uma decisão que está em nossas mãos. Há que inverter a questão. Eu diria, Paulo, que parabéns para JPFM Maringá 101.3 por ter disponibilizado a nossos ouvintes, a nossa população de Maringá, uma oportunidade de ouvir. Nós, como comentaristas, temos nossas predileções, podemos dar um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de sal, mas na leitura geral, todos foram dentro do que se espera bem. No entanto, claro, quando você coloca cada um em uma balança, tendo o mesmo parâmetro, não saber o que é o eixo monumental já é um grande problema, né? Mas os outros, independente de mais uma UPA, menos uma UPA, estão falando de possibilidades, todos eles. O que me chamou a atenção desse grande debate foram, e aqui eu destaco, as vices, porque nós entrevistamos aos candidatos ao prefeito, mas temos que olhar que alguém pode assumir o lugar dele. E aí temos
um pleiade, um grupo de candidatas que não temos como candidatas, mas que estão nas chapas com grande destaque, Tanto a Ana Nery muito bem aqui, como Palomar muito bem, né? Queríamos ter ouvido a Sandra, mas Sandra não foi ouvida porque não quis ser ouvida. E me parece que a questão mais forte fica realmente com essas chapas hoje, muito mais, aspas, competitivas, muito mais plurais, e a pluralidade se notou muito forte na chapa aí do Humberto Henrique. Então essa pluralidade, essa igualdade de qualidade se nota aí muito forte. Algumas outras chapas têm um vice que tem mais destaque, mas em geral são nossos candidatos. Senti falta de mais candidatos, senti falta do debate. A entrevista foi importante? Sem dúvida nenhuma. Mas o confronto entre um e o outro tivesse sido, a marca de uma excelente processo eleitoral que Maringá, desafortunadamente, não tem. Muito ruim para a cidade não ter debate. Muito ruim mesmo. Primeiro só pontuar, eu até entendo o ponto de vista do professor, né? Gostaríamos de ter ouvido a Sandra, mas ela não quis ser ouvida. Eu mesma conversei com a Sandra, acabei encontrando com ela, e a gente precisa entender que essas pessoas estão em campanha, às vezes tem lá 10 visitas no dia, e ela mesma falou para mim, Pamela, a equipe nem me passou, ela não estava sabendo. Então não é que ela não quis ser ouvida, né? Acho que eu falei aí da equipe, nem consultaram ela se ela queria ser ouvida, o que é sério, né? Deveriam pelo menos ter conversado com a Sandra. Certamente ela viria aqui, ela já veio aqui a Jovem Pan Maringá. Eu penso que ela convidada com certeza, e ela sabendo desse convite, já que ela está aí nas ruas, ela com certeza viria. Sobre as entrevistas, o que eu senti? A impressão que eu tenho, e de modo geral, sem falar de um ou outro aqui, é que muito se promete ali nos planos de governo. A gente sabe que a cidade tem problemas, mas eu penso que os problemas, em especial os candidatos, eles têm que analisar o porquê aquele problema existe, como resolver, né, e como viabilizar essa solução. Porque a gente sabe que dentro do poder público não é igual na iniciativa privada, que você vai lá, você contrata um especialista e resolve o problema. A gente sabe que no poder público tem uma série de regras a serem seguidas. Então, o que eu senti de todos, de forma geral, é que eles jogam lá no plano de governo um monte de coisa, e quando você pergunta mais profundamente, mas como você vai resolver? Parece que todos se embananam ali e não conseguem explicar como eles vão resolver. É tudo assim, a gente vai ver como vai viabilizar. Então a gente precisa sentar e discutir isso aí. A gente vai ver como vai resolver. Então isso me chamou atenção. Agora, sobre o desempenho, só para encerrar meu comentário, eu acho que o Evandro com certeza acabou se destacando, até porque ele, como não está no poder público, ele tem muito dessa visão que nós temos como eleitores, né, de fora. Então, ele vê muito mais problemas, é mais fácil também pontuar questões a serem resolvidas na cidade, porque nem ele esteve no passado na gestão e nem ele está na gestão hoje. Então, de fato, isso ajudou muito e, claro, ele se expressa bem e tudo mais. Então, nessa semana que passou, acho que o destaque foi mesmo o Evandro. Mas, claro, pontuando essa questão, é preciso colocar soluções para a cidade, mas dizer para a população como vai fazer, porque senão fica aquele negócio, um monte de promessas que depois não podem ser cumpridas. Então, é preciso se atentar a isso. Ângelo? Entre as promessas, aproveitando o gancho, entre as promessas que são cumpridas, é bom que o eleitor saiba disso. 20 anos atrás, um candidato prometeu ligar a Avenida Brasil de Maringá, Avenida Ivaí de Paissandu. Falou, comigo é assim, eu falo, eu faço. Não fez, 20 anos. Ficou 12 no poder. Também prometeu fazer um viaduto na Avenida Morangueira. Eu faço, não fez. Então, é bom ficar de olho nas promessas, principalmente as que estão no plano de governo, quando a pessoa registra a candidatura. Lá tem 5 propostas de governo. Tem uma só prometendo UPA. Significa que todos os outros que prometeram é do Humberto Henrique. Foi o único que escreveu, vou construir uma UPA. O resto não colocou isso. Colocou por vontade eleitoreira, para tentar conseguir enganar o eleitor. Por isso eu coloco, além da fuga do Silvio, que ele não apareceu para disputar, para
para debater as questões da cidade, não era isso que a gente ia debater, como debateu com os demais, coloca um ponto negativo também, a questão do Scabora e do Silvio de copiarem um plano de governo do Humberto. Na minha opinião, a maior parte é positivo. Para mim, a melhor entrevista que o Evandro de Oliveira deu na vida, ele foi muito honesto, você percebeu a sinceridade nos olhos dele, e também do Humberto, porque foi copiado. Se o plano de governo fosse ruim, não seria copiado. E, principalmente, quem ganhou foram as vices que nunca tiveram a oportunidade. E eu acho que coligações que não comunicaram suas vices devem apanhar. No caso aí que não veio, acho que a secretária, quem cuida disso lá, não sei se é o marqueteiro, se é a assessora do deputado, tem que ser falado, mas que não vai avisar o candidato que vai ter. Porque é a única oportunidade a cada 4 anos de ouvir políticos e suas ideias e propostas. E lamento profundamente que muita gente, Paulo, não sabe que o Silvio não veio, que ele faltou, que ele fugiu. Né? Até alguém usou recentemente um palavrão para servir a pessoas que correm, não vou usar. Carol. E também não sabe que ele não vai no debate do dia 30 às 20h40 no Teatro Marista pela TV evangelizar. Muita gente não sabe disso. Agora eles começam a saber. Olha, tem candidato que não quer saber dos problemas de apresentar propostas para a cidade. Por quê? Porque daqui a 20 anos vão fazer tudo de novo, não vão cumprir o que prometem. Quem, Rafael? Pois é, nós tivemos aqui a tarifa zero, que ninguém vai pagar nada, mas todos vão. Né? Construção de UPAs, não sabiam onde eram as obras do Monumental. Queriam alterar o Código Penal na Câmara Municipal. Ah, é? Essa foi... Temos também, aliás, não temos, né? Candidato Fujão, quase 5 milhões de reais de fundo eleitoral para fazer planos de governos pífios com erro material. Foi um erro. Acontece. Mas são 5 milhões de fundo eleitoral. Bom, embora, né, fossem rasos e tudo mais, mas são plano de governo que é exigido pela Justiça Eleitoral e que você tem que protocolar no sistema para demonstrar o que você pretende fazer, minimamente. Ao invés de trazerem de forma detalhada soluções para coisas simples da cidade, trazem aqui e reiteram os problemas cotidianos, mas não falam exatamente o que vão fazer. Pouquíssimas pessoas falaram. E aí, quem que perde? Na minha opinião, Paulo Caetano, não é a democracia que perde do candidato Fujão. É ele que perde. O problema é dele. Ele que não quer falar para 4 milhões de ouvintes. É ele. Nós fizemos aqui, prestamos um papel para a sociedade, principalmente para a democracia, dizendo que estamos à disposição, estivemos à disposição e de forma igualitária demos oportunidade a todos. Se não quiser aproveitar, quer dizer que não estão nem aí para 4 milhões de ouvintes, para você que nos ouve, para você que nos assiste. Essa, na minha opinião, foi uma sabatina assim, eu não participei da outra em 2020, mas essa foi muito baixa pelo nível da cidade que nós temos. Preferiria com certeza refazer a sabatina com os vice, mesmo com o Bacurau.